Outro processo também igualmente importante é ali no manejo pré-abate. Então, no momento que os animais já foram engordados na quantidade que a gente desejava, depois a gente precisa mandar esse bicho lá para o frigorífico para fazer o abate. Tá? E a gente tem que ter em mente o seguinte: o abate em si, o manejo pré-abate em si, ele gera uma situação não familiar ao animal. Tá? Eu tenho alterações do manejo dos animais, eu tenho animais confinados nos currais, depois nos caminhões, o embarque, o deslocamento, o desembarque, o manejo nos currais dos frigoríficos, né? Tudo isso são situações que esses animais nunca passaram na vida e, obviamente, isso vai gerar algum tipo de estresse, tá? Principalmente se for mal realizado. Aqui um exemplo disso, né? Um manejo mal realizado, onde esses vaqueiros começam a bater nos animais, imaginando que o animal vai responder melhor porque está tomando uma pancada, e não é isso que acontece, né? A gente já falou sobre isso em módulos passados. O animal tomando uma pedrada, uma paulada na cabeça, ele não vai, oh meu Deus do céu, eu tô fazendo de errado, eu preciso entrar aqui. Não é assim que ele vai pensar, nunca, né? E fora que quando você tem um manejo desse tipo, fatalmente você está gerando estresse nos animais, cansaço nesses animais. Na hora que eles chegam no caminhão, a primeira coisa que eles vão fazer é deitar, né? E ao deitar de cansado, eles vão ser pisoteados e isso vai gerar perda também para carne, qualidade e quantidade de carne, né? Fora que não faz nenhum sentido a gente ficar batendo nesses bichos. Aqui um outro exemplo disso, um monte de gente envolvido em conduzir o animal de uma seringa para o embarcador ou de uma seringa para algum outro lugar, e todos eles usando as ferramentas de maneira inadequada, né? Então, usando bandeira para bater, grito e pancada, e tudo isso piorando ainda mais a situação do animal que vai ser manejado. Tá? O resultado disso são carcaças muitas vezes com essas contusões, hematomas espalhados por todos os lados, dá para ver claramente marcas de pancada, marcas de porteirada no lombo, marcas de animal que foi pisoteado nessa carcaça do lado esquerdo. Esse outro animal que foi arrastado para entrar no caminhão. Outra coisa super importante, precisa embarcar o animal no caminhão, nunca arraste esses animais. Tá? Quando você arrasta um animal para dentro do caminhão, o risco é de acontecer exatamente isso daí. Tá? Então, se precisar arrastar um animal para entrar no caminhão, já saiba que vai dar errado. Tá? Isso vai acontecer com a carcaça, né? Ela vai ficar toda machucada, e como resultado vai acontecer exatamente isso, que vai sobrar nada. Essa carcaça vai ser descontada, além de ser descontada todas as peças que são retiradas, normalmente o frigorífico paga um valor abaixo da arroba do que sobrou. Tá? Então é perda quantitativa e qualitativa de carne e dor e sofrimento para os animais. Como ferramentas de auxílio no embarque, nós temos as bandeiras e o bastão elétrico como principais. Como a gente já reforçou anteriormente, a bandeira deve ser sempre a principal ferramenta, o bastão elétrico em casos especiais, tá? Se usado corretamente, não vejo muitos problemas, mas esse usado corretamente é que é o negócio. Até a bandeira, quando não usada corretamente, também vai gerar problemas, né? Então, reforçando, o tamanho ideal para o trabalho para trabalho na passarela, o tamanho de um braço. Para trabalho no chão é a distância do ombro no chão. Tá? Conduzir os animais com calma, sem correria, sem grito, posicionar atrás do ponto de equilíbrio na diagonal e, se necessário, utilizar aboios para fazer os animais andar para frente, e sempre a bandeira de lado no seu corpo. Tá? Então aqui um exemplo dela sendo usada no desembarque, num frigorífico, né? Então ele coloca a bandeira ali só para passar o ponto de equilíbrio e logo depois já passa para trás. Não precisa ficar ali cutucando os animais. Tá? Aqui ela sendo usada de outra maneira, mas também igualmente importante, usando para fazer um pouco de barulho na lateral, e vai passando o
ponto de equilíbrio dos animais para trás, né? Com isso você vai direcionando eles para a saída. Tá? O bastão elétrico não é proibido, como a gente já falou algumas vezes, mas ele deve ser usado da maneira correta. No caso de embarque, a gente também tem que tomar cuidado com o posicionamento do motorista, né? Lembrando, os bovinos, se eu tiver posicionado do ponto de equilíbrio para frente, a chance desse animal é de ir para trás, né? Nesse caso, esse motorista está entre o caminhão e o bovino que está subindo na rampa, né? Então ele está mal posicionado ali, ele está fazendo com que o animal volte para trás e não suba para dentro do caminhão. E fora que ele ainda está correndo o risco de escorregar e cair ali na frente do animal e ser atropelado por ele, né? Então, dois riscos ali, um de o animal não subir, o segundo dele escorregar, acabar escorregando e cair na passagem do animal. Se eu for utilizar, relembrando isso, tem que ser usado da maneira correta no animal correta. Nesse caso aí, está sendo utilizado no quarto animal e no ponto de equilíbrio, né? Nesse caso ali no cupim. O animal que está empacado ao da frente, o animal que está tomando choque, não tem espaço para caminhar na frente dele, ou seja, já tem um problema aí, ele não tem como se deslocar, porque tem outros animais na frente dele. Então tá duas coisas erradas, o choque sendo dado no local correto e o animal também não é esse o correto. E o choque, pessoal, é sempre encostou, tirou. Se eu precisar ficar soldando o boi lá o tempo inteiro, também está errado. Alguma coisa, eu tenho que usar outro artifício que não esse do bastão elétrico, porque não vai funcionar. Tá? Para desembarques, as auditorias em geral, elas cobram uma tolerância máxima de uso de bastão elétrico de no máximo 10%. Tá? Então cada 10 animais, um pode tomar choque. Num caminhão que tenha 20 animais, somente 2. Tá? Óbvio, eu não preciso usar nos 10%. Essa é a tolerância máxima. Tá? E o local correto da aplicação do bastão elétrico é ali na anca, sempre encostou, tirou, certo? Muita gente pensa, no popão eu não posso fazer aplicação no popão. O grande problema do popão é que muitas vezes, dependendo da movimentação do animal, ele acaba acertando no ânus, vagina, escroto do animal, e esses são locais proibidos, tá? É considerado maus tratos, e inclusive o colaborador pode ser mandado embora por justa causa se for constatada a aplicação num lugar como esse, tá? E ali está em amarelo nas patas, né, diferente do que a gente já tinha recomendado antes, porque no caso do caminhão boiadeiro, se o animal estiver deitado, é possível sim aplicar na pata para fazer ele levantar, tá? Mas isso somente nos animais deitados. Se ele estiver em pé, continua sendo não, porque quando eu dou choque com ele em pé, a primeira reação dele é dar um coice. Isso pode pegar no bastão, machucar vocês, quebrar o bastão, ou o animal enfiar a perna em algum buraco e ficar com ela presa ali também, se machucando, às vezes até gravemente. E esse coice também pode pegar no animal que está atrás dele. Então, com o animal deitado, é possível sim fazer, com ele em pé, não. Tá? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a força do aparelho que a gente está utilizando. A partir da nova portaria 365, essa voltagem será regulada a no máximo 50 volts, e os caminhões boiadeiros vão ter que ter esse aparelho regulável, né? Nesse caso ali, a gente vai perceber que, primeiro, ele está usando em todos os animais, como se tivesse a necessidade, visto que os animais estão subindo, e segundo, a força do choque dele é muito alta, tanto que quando ele aplica, os animais chegam a deitar, sentindo dor, e isso não pode ser feito dessa forma, tá? Então, duas coisas erradas aí nesse caso. Ele está aplicando desnecessariamente nos animais que já estão subindo. Se está subindo, deixa subir, e com uma força muito acima daquela que a gente gostaria que fosse, tá? Outro problema do choque mal dado, né, é isso aí. Ele contrai o músculo com muita força. A gente já mostrou esse dado antes. Ele contrai o músculo com muita força, rompe vasos sanguíneos e gera uma carcaça, uma carne
com esses pontinhos vermelhos que a gente chama de hematomas petequiais. O planejamento de viagem, ele é até mais importante do que o embarque em si, tá? Então é importante que várias documentações sejam observadas. Esse planejamento tem que olhar a documentação, estrutura da fazenda, número de vaqueiros, estrutura dos caminhões, se está todo adequado, a quantidade de animais se bate com o que está escrito na nota, a categoria, né, se é macho, se é fêmea. Então, tem uma série de documentos, aqui tem uma lista apresentada para vocês, para que vocês leiam com calma e vejam o tanto que é importante cada um desses itens, tá, no planejamento de uma viagem. Resumindo, seria: tenha sempre um bom planejamento que contemple todas as etapas do transporte, desde a preparação dos animais no local da origem até o desembarque no destino final. Certifique-se do local e do horário de embarque, tá? Isso é muito importante. É muito comum que as fazendas passem a recomendação que vai ser cedo, chega lá, não é tão cedo assim, ou o pessoal nem se preocupa com o horário, já fala que é cedo e na verdade era à tarde. Isso gera alguns transtornos para muita gente. Às vezes a fazenda não está preparada para receber, para oferecer almoço aos boiadeiros, tá? Então é importante que seja bem definido isso certinho, o local e o horário. A CNH e o documento que exerce atividade remunerada tem que estar sempre em dia, tá? A documentação do veículo, a documentação dos animais, GPA, nota fiscal do produtor, em alguns casos, alguns documentos de avaliação de identificação individual, tá? E além dos atestados veterinários, obviamente. E tudo isso tem que estar em ordem antes mesmo de iniciar o embarque, certo? É muito complicado a gente, depois que o embarque já foi executado, aí vamos preocupar com os documentos e descobre-se que não dá para ter todos os documentos. Aí vai fazer o quê? Vai desembarcar todo mundo? Vai ficar esperando achar o documento? Então são coisas que a gente realmente tem que se preocupar antes. Respeitar todas as leis de trânsito, dirigir com muito cuidado e atenção, lembrando que vocês, motoristas boiadeiros, estão transportando animais vivos. Então, além do risco para a vida de vocês, você tem outras vidas sendo manejadas por vocês, né? Óbvio que imprevistos acontecem, então é importante que tenha sempre um plano de contingência e emergência para casos de acidentes ou pequenas ocorrências. Furou o pneu, quebrou uma ponta de eixo, algumas coisas assim, saber exatamente o que fazer, como marcar a via, como sinalizar a via. Tudo isso tem vários e fartos materiais a respeito, tá? Outra preocupação nossa no dia a dia são com os animais que não devem ser transportados de forma nenhuma. Então, animais que são incapazes de se locomover, animais com dificuldade para se locomover ou de se manter em pé e que não distribuem uniformemente o peso nas quatro patas, né? Isso ele vai acabar deitando por conta disso. Animais extremamente magros. Fêmeas no terço final de gestação. Vejam que aqui eu dei uma forçada na barra, né? A portaria 365 fala nos últimos 10% da gestação, e eu acho os últimos 10% muito difícil de ser sinalizado, de ser observado até por veterinários experientes. Terço final é mais fácil, tá? Então, se a gente consegue identificar o terço final, aí é melhor para a gente ter isso em mente, tá? Fêmeas recém-paridas ou com bezerros recém-nascidos, animais doentes, lesionados, feridos, fraturados, incapacitados, fatigados, ou que não puderem ser movidos sem sofrimento adicional, e animais com feridas graves abertas ou ainda com pontos de sutura, e por fim, animais com prolapso retal, vaginal ou uterino. Então esses animais não deveriam ser transportados de forma nenhuma, certo? Um animal como esse, por exemplo, ele vai ter sérias dificuldades de permanecer em pé no caminhão. Então, ao longo da viagem ele vai deitar e, por fim, ele vai acabar sendo pisoteado e gerando perdas financeiras para a fazenda, para o frigorífico, além da perda óbvia em relação ao bem-estar dele, né? Então, esse é um animal para sacrifício imediato. Deveria ser feito na própria fazenda. Então, aqui estão algumas das situações onde esses animais não devem ser transportados de forma nenhuma, né? Animais debilitados, prenhes, parindo,
com casco muito machucado, perna muito machucada, prolapsos, em geral, animais muito debilitados, tá? Então, devem ser transportados em condições especiais, bezerros em fase de aleitamento, tá? Somente após a cicatrização do umbigo, vacas em lactação com ou sem seus bezerros, isso tem que tomar um maior cuidado, dar mais espaço para esses animais, animais muito velhos, animais muito fracos, animais cegos dos 2 olhos, que vão ter dificuldade de entrar e sair do caminhão, animais muito reativos ou agressivos, ou que tiveram pouco contato com seres humanos, também vai ser sempre um complicador, são animais que não lidam bem com esse contato com o ser humano, animais que tenham passado por processos estressantes antes do embarque, como o desmama, por exemplo, complicado, o ideal é que seja feita uma desmama lado a lado, esperar um tempo e só depois colocar eles no caminhão. Animais doentes ou que tenham tido contato com animais doentes aí por questões sanitárias. Tá? Identifique sempre os animais que não estão aptos ao transporte. A responsabilidade por essa ação deveria ser da fazenda, tá? Dos proprietários dos animais e dos encarregados do embarque, sempre. Então, para o motorista é muito complicado ele chegar, não vou embarcar tal animal ou não vou transportar esse animal. Essa decisão normalmente ela ocorre por conta da fazenda. Então, é importante que a fazenda tenha isso sempre em mente. Tá? Bovinos geralmente viajam em pé, com exceção dos bezerros que costumam deitar. Então, se tiver algum problema de locomoção, fatalmente ele vai deitar e isso vai comprometer a qualidade da viagem. Ele vai ser pisoteado por outros animais maiores. Tá? Redobrar atenção durante o transporte de animais aptos, mas que estejam com algum comprometimento. E em caso de dúvida sobre a aptidão e saúde desses animais, consulte um veterinário, um especialista. Tá? Outro tema abordado durante o transporte é em relação ao conforto térmico. Dificilmente no Brasil nós teremos situações onde esses animais podem ter hipotermia, né? É difícil de acontecer, já aconteceu, mas é bem difícil, é bem diferente essa situação. No geral, nós temos mais problemas com hipertermia. Né? Então, o que significa isso? Significa que a temperatura ambiente está acima daquela ideal para o animal, onde ele estaria naquele estado de homeotermia. Tá? Em caminhões boiadeiros, a gente tem que lembrar sempre da situação em que, cada vez mais fechados as laterais, a única forma de circulação de ar para eles é com o caminhão em movimento, e ela vem por cima. Né? Então a parte de cima, normalmente, é a parte onde está mais resfriada. Tá? Então, no caso dos caminhões de 2 andares, de duplo piso, esse ar vem circulando por cima e ele entra de novo por trás. Isso, obviamente, se esse caminhão, a parte traseira, tiver alguma abertura, senão nem ali ele entra. E aí eu tenho os nossos hotspots, né, ou pontos quentes, ou pontos frios no caso da época de frio. Normalmente os pontos quentes são aqueles onde fica localizado exatamente atrás da cabine, e a parte da barriga, no segundo andar embaixo, entre os eixos, que é onde o ar não consegue circular bem. Como pontos frios, nós teríamos justamente os lugares onde a ventilação é mais forte, ali bem em cima, na parte inicial da carreta, e na parte final, que é onde o vento volta fazendo os redemoinhos. Tá? Esse ocorre pouco no Brasil. Para bovinos, quase não existe esse problema. Como é que a gente reconhece se esses animais estão sentindo frio ou calor? Bom, se ele estiver com frio, ele vai estar com tremor muscular, como no nosso caso, também a gente fica tremendo, e pelos arrepiados. Mesma coisa também com a gente consegue ver pelos arrepiados. No caso do calor, que é mais frequente, aí a gente consegue perceber através da respiração curta e rápida, né? Ele está ofegante, com a língua para fora normalmente, né? Então respiração com a boca aberta, e muita salivação. O animal que está salivando também está sentindo um calor maior. Ele tem uma certa letargia, uma dificuldade de se movimentar, ele está ali meio lento, e olhos fixos e vidrados, tá? Ali sem muita esperança, né? Parece um caso de desesperança de estar observando e não ver saída para aquela situação que ele está sentindo, certo? Então esses são animais que estão sentindo muito calor.
Outra coisa que afeta isso diretamente é a densidade, né? Quanto mais apertados os animais estão dentro de um compartimento ou dentro do caminhão como um todo, maior é a chance dele ter problema com calor, né? E isso, entre outros, a densidade muito grande também, muito apertado, esses animais vão ter problemas para fugir do aperto, deitar e acabar sendo pisoteado. Então é importante que o motorista, boiadeiro, conheça as medidas do seu caminhão, tanto altura, largura e comprimento de cada compartimento. Tá? Por que isso é importante? Porque existem alguns trabalhos que mostram qual é o dimensionamento correto para cada uma deles. Então essa tabela aqui foi uma adaptação de 2 trabalhos diferentes, em relação à Nelore do Stavros, em relação ao cruzado são regras da União Europeia, tá? Para os animais de lá. Então, vocês vejam que quanto mais pesado o animal, maior é o espaço que esse animal precisa em termos de comprimento do caminhão. A largura é fixa no Brasil, então você não tem muita alteração em relação a isso. Então, aqui a gente consegue medir somente o comprimento para poder saber quanto de espaço cada animal ocupa. Tá? Então, baseado nisso, eu fiz uma tabelona onde se tem várias situações diferentes, caminhões, veículos com 2 compartimentos, 3 compartimentos, ou biarticulado com 4 compartimentos, e as medidas médias de cada um deles. Tá? Então, aqui eu me baseei numa pesquisa que nós fizemos, levantando mais de 200 veículos para saber a medida deles. Então aqui eu peguei a média de cada um. Então vamos pegar aqui nesse de 2 compartimentos, compartimento 1 com 4,25 metros e 25 centímetros, o primeiro compartimento, o segundo compartimento com 5,72. Então, no caso de transportar animais de 550 quilos Nelore, ele vai precisar de 54 centímetros de comprimento por animal, ou seja, eu poderia carregar 7 animais no compartimento da frente e 10 animais no compartimento de trás, certo? Se eu somasse as 2 dimensões, 4,25 e 5,72, eu teria um falso número, né? Se eu dividisse por esse ponto 54, eu teria 18 animais cabendo no caminhão inteiro. Muitas transportadoras fazem essa conta, né? Então ela pega o caminhão inteiro, a carreta inteira, e aí dividem pelo espaço necessário. Acaba pondo um animal a mais do que o que cabe realmente, né? Porque não tem como condição de colocar meio animal no compartimento da frente, meio animal no compartimento de trás, né? E isso serve para todas as outras dimensões, né? Então, no de 3 compartimentos, mesma coisa, 17, 18, a única coisa que tem um compartimento a mais para dividir. E no biarticulado caberia também 30 animais, na divisão correta dos compartimentos, e 31 se eu somasse todas as dimensões. E tudo isso eu estou falando para um animal da raça Nelore. Por quê? Tem diferença. Porque o Nelore ele é de mesmo peso do que um cruzado europeu, ele é mais estreito e mais alto, então ele vai ocupar mais espaço de altura do que de largura, né? Já para um europeu, a dimensão seria diferente, 14, 15, no caso de 3 compartimentos, e 25 no biarticulado, ou seja, 3 animais a menos na primeira situação, 2 a menos na segunda situação e 5 a menos na terceira situação, no terceiro tipo de veículo, né? Mostrando que realmente esse animal vai ocupar mais espaço ali, e isso vai ser um problema, certo? E por que isso é importante? Porque quanto mais apertado está o animal dentro do veículo, mais incomodado ele fica, maior chance de brigas, obviamente, mas também maior chance dele deitar para tentar fugir do aperto. Quando ele deita, depois ele não consegue levantar, porque o espaço é ocupado, e aí ele acaba sendo pisoteado, maior número de hematomas. Quando está muito frouxo, ele também é um problema, isso também é um problema, porque o animal não tendo onde encostar um do lado do outro, um no outro animal, ele acaba caindo com mais facilidade. O veículo faz uma curva, o animal cai porque ele não tem onde se apoiar, acaba caindo. Então também a quantidade de hematomas é maior quando a carga está frouxa. Quando a carga está ideal, eu vou ter ali menos hematomas em relação a esses 2 da ponta, tá? Com relação a pH,
Quanto mais apertado, mais estresse, porque maior a quantidade de briga. Se tiver mais frouxo, eles brigam menos. Então, aí, nesse caso, aí é uma subida única, né? Então, não tem uma curva em formato de U, e sim uma subida linear, tá? Então, quanto menos animais ali dentro, menor o estresse, menor o pH. Quanto mais animais, maior o estresse, maior o pH, tá? Aqui um exemplo de vídeo disso, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Nesse caso, é uma situação onde eu tenho os animais com muito espaço, tá? Então eles têm muita chance de se bater, de cair ali. A vantagem, nesse caso, é que os animais são da raça Angus ou Brangus, eles têm uma força muscular muito maior, então ele consegue, mesmo nos momentos de aceleração ou freada, de se manter em pé. O vídeo está acelerado, caso vocês não tenham notado ainda, só para que a gente não perca muito tempo, mas dá para perceber a movimentação desses animais, porque tem realmente muito espaço ali dentro, tá? Outra coisa que influencia na quantidade de contusões é se no momento do embarque eu tenho alguém ali para fazer uma supervisão de embarque, né? Se eu tenho um supervisor, a tendência, esse é um trabalho da SOCOM, lá em Goiânia, quando eu tenho algum supervisor fazendo essa avaliação, a quantidade de hematomas leves, médios e graves é bem menor do que quando eu não tenho supervisão. Isso indica o quê? Que esse supervisor ele é responsável, além de melhorar o manejo, né, ele vai falar, não faz isso, não bata nos animais, não corre com o gado, ele ainda tem a possibilidade de, se ele constatar que a carga está muito apertada, ele pode tirar um animal dali de dentro. Normalmente, se eu não tenho esse supervisor, somente os vaqueiros, eles vão cumprir o que está escrito na nota fiscal, na GTA, né? Então, se a GTA fala de carregar 20 animais, vai carregar 20, porque é o que está lá, e ele não tem essa liberdade para fazer essa alteração, tá? Então, é importante que tenha um supervisor acompanhando o embarque com poder de decisão, tá? De poder tirar animais nesse caso. Tirar, não tem problema nenhum. Se eu for com nota a mais, faz um estorno de GTA lá na frente. O que eu não posso fazer é colocar animais a mais dentro do veículo, tá? E às vezes isso acontece, o pessoal tira animal de um veículo e coloca em outro, né? E aí fica um veículo transportando um a mais, um veículo transportando um a menos. O certo seria você retirar, e retirar mesmo, não colocar em outro lugar, tá? Outra preocupação é com relação à altura desses animais. Algumas propriedades trabalham com uma genética de animais mais pernaltas. Quando eu vou transportar isso em caminhões de 2 andares, principalmente em alguns compartimentos, isso é um problema. O animal viaja raspando as costas o tempo inteiro e isso machuca muito ele vai deitar para fugir do machucado e acaba sendo pisoteado. Ou ele começa a forçar tanto a lataria que quebra a lataria, pode cortar as costas dele, ou simplesmente ele tenta saltar de lá, pular de lá para fugir dessa situação, tá? Então aqui nesse caso a gente vê o que isso gera de perdas econômicas e de bem-estar, né? O animal que fica todo machucado de tanto esfregar as costas aqui, eu praticamente perdi metade dos 2 contrafilés, do contrafilé direito e do contrafilé esquerdo, de tanto que o animal se esfregou ali. Ou seja, descaracteriza uma peça inteira por conta desses machucados, tá? Dessas contusões. Existe uma outra deliberação do CONTRAN de 2019 que permite hoje que alguns veículos possam transportar com uma altura maior, né, de 4,70, sem necessidade de liberações especiais. Alguns veículos, os veículos novos já vêm com essa dimensão já acertada. Os veículos mais antigos é necessário fazer uma adaptação. Essas adaptações fazem essas gaiolinhas, principalmente no compartimento da frente, mas não resolve o problema do compartimento atrás e embaixo, né? Aquele vai continuar sempre com altura mais baixa, porque eu tenho uma maior dificuldade de subir o piso ali, né? E aí eu continuo com um andar mais baixo, os animais raspando as costas o tempo inteiro. Como requisitos dos veículos tem essa resolução do CONTRAN de 2017. Quem tiver alguma dúvida, quiser acessar, pode acessar por esse QR Code, tá? Tem algumas informações gerais que
são importantes de serem falados. Esse veículo tem que ser construído ou adaptado e mantido de forma a evitar sofrimentos desnecessários a ferimentos, bem como minimizar a agitação dos animais, a fim de garantir a manutenção de vida e do bem-estar deles. Esse veículo tem que ser resistente, compatível com o peso e movimentação dos animais transportados, tem que permitir a circulação do ar em todo o interior, justamente para não cozinhar esses animais aí dentro, possuir piso antiderrapante, possui laterais e tetos que protejam contra a fuga, queda, não pode enfiar a pata para fora, não pode jogar dejetos no meio da rua, tem que dispor de meios de proteção para minimizar o efeito de temperaturas externas, possibilitar fornecimento de água caso seja necessário. Então, essas são as recomendações de veículos, tá? De transporte de animal vivo, ou os vetáveis. É importante que tenha essa marcação, né, atrás, atenção, transporte de animais vivos, e um número de emergência para ligar caso ocorra algum tipo de acidente, ou principalmente aqueles em que o motorista não tiver mais condição de passar as informações, né? Às vezes acontece ele desmaiar ou até mesmo falecer. Então é importante que tenha um número ali para o pessoal que está passando na via poder pegar o telefone e para quem ligar, o que deve fazer, como deve sinalizar a via, entre outras coisas. Tá? Existem vários tipos de veículo para transporte de gado, caminhões de 2 andares, truque, carreta estendida, Romeo e Julieta ou biarticulados. Cada um deles tem suas respectivas facilidades, dificuldades, número de animais que devem ser colocados ali dentro, mas algumas preocupações são únicas, independe do tipo de veículo, né? A gente vai estar sempre preocupado com a manutenção dele, se tem buracos no assoalho, se tem buracos onde o animal possa enfiar a perna, enfiar a cabeça, se o pneu está careca ou não, se a grade está quebrada, se tem parafuso proeminente. Tudo isso independe do tipo de veículo, né? Então são preocupações que a gente tem que ter. Se a porteira está bem posicionada, muitas vezes a gente se depara com situações muito peculiares. Por exemplo, essa aí, durante um transporte, foi constatado que tinha um pneu dentro, viajando junto com os animais ali dentro. Quando perguntado, o motorista, o pneu estava barato, eu acabei comprando e coloquei ele dentro. E aí quando você pergunta por que ele não amarrou isso em cima do caminhão, a resposta é sempre, a estrada era muito ruim, a chance dele perder o pneu ia ser grande, então depois dentro ele não ia perder o pneu. Mas dentro ele tem os animais ali tropeçando e caindo o tempo inteiro por conta de qualquer objeto que seja colocado ali dentro. Então não se deve transportar junto com os animais nada, nem tambor, nem pneu, nem motor, nem sela, nem nada que possa fazer com que esses animais tropecem e caiam e gerem mais pisoteio. Tá? Então o piso tem que estar limpo também, sem buracos, sem grade solta, sem grade quebrada, preferencialmente os parafusos da carroceria devem ser lisos ou arredondados, de maneira a não machucar o couro dos animais também, e nenhuma lata, né, esses caminhões de ferro, que esteja para dentro, que possa cortar os animais. Tá? Então, nesse caso, até foi por conta de um animal grande forçando ela o tempo inteiro, acabou se rompendo, e na hora que ela dobrou para dentro, ou seja, todo animal ali riscava feio, machucava feio as costas nessa lata que estava cortante. Tá? Buracos do lado onde os animais possam enfiar a cabeça não deve ser feito. Também tem gente que exagera nesse sentido, e aí vai lá e tira todos os buracos, né? Todas as frestas, todos os vãos. E aí a dúvida fica como que o motorista vai poder fazer a avaliação dos animais, se estão deitados ou não, se eles estão bem ou não, se você não tem nenhum tipo de espaço para a pessoa observar, né? Normalmente não faz. Ele embarca, e do jeito que ele embarcou, ele traz os animais até chegar no frigorífico, até chegar na outra fazenda, sem fazer verificação hora nenhuma. Porque por mais que ele diga, não, eu posso subir no caminhão para fazer, pode, mas é difícil fazer e quase nunca faz. Tá? Então, deve ter pelo menos alguma abertura, essa abertura de no máximo 5 centímetros, justamente para os animais não enfiarem a perna ali
ou nenhuma outra parte do corpo deles. As porteiras devem ser sempre feita manutenção, com regularidade. Uma porteira quebrada durante o transporte é muito pior de ser arrumada do que se eu tivesse feito isso antes de embarcar, né? Imagina, eu ter que consertar uma porteira, encaixar ela de novo no trilho, arrumar a corda, com animais ali dentro junto. É sempre um transtorno. Então, o ideal é que essa manutenção seja feita previamente, tá? Justamente para evitar situações como essa, onde a porteira saiu do lugar, que a madeira enxugou, o trilho ficou mais largo e ela consegue sair com uma certa facilidade. O animal bate ali e ela já sai do trilho, né? Então não é esse tipo de porteira que a gente gostaria de ter, tá? Não jamais jogar a porteira em cima de animal, nem para apartação, né? Nesse caso, foi sugerido ou foi solicitado ao motorista que fizesse a apartação desses dois animais, mas apartações não devem ser feitas no veículo boiadeiro, tá? Se veio misturado vaca com boi, essa apartação tem que ser feita lá na fazenda ou no frigorífico. O tipo de porteira do caminhão não é própria para isso, tá? Toda vez que eu desço a porteira, eu não vou segurar o animal, ele vai jogar a porteira para cima, vai passar, e vai passar raspando, se machucando, com risco ainda de quebrar a porteira, tá? Então, apartações não devem ser feitas e também essa porteira não deve ser usada para parar a movimentação de um animal que já passou, tá? Se ele já passou, deixa passar. Se eu jogar a porteira em cima dele, não vai resolver o problema, tá? Até porque gera esse tipo de contusão aí, no contrafilé, dor e sofrimento para o animal ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente está esperando não é nada muito mirabolante, é sempre um piso limpo, com uma grade bem presa no chão, superfície antiderrapante que seja eficiente, tá? E o passo a passo para o embarque consiste de planejamento, documentação, isso são responsabilidades da fazenda, chegadas em horários definidos, estradas em boas condições, instalações em boas condições, definir a função de cada vaqueiro e em número suficiente, né? Então, se eu preciso fazer um trabalho que vai ser mais demorado, eu tenho que colocar os vaqueiros antes, às vezes até fazer no dia anterior, certo? Então, a apartação no curral, se for mais do que 50% do lote, apartação no curral. Se for menos de 50% do lote, eu posso fazer essa apartação lá no piquete ou no curral do confinamento. Eu vou tirar 30 animais de um lote de 100. Eu não preciso levar os 100 no curral, eu tiro 30 lá no pasto ou no piquete, tá? E trazer os animais próximos ao curral com antecedência. Se esse manejo for muito demorado, o ideal, de novo, é fazer ele no dia anterior. E aí, no dia do embarque, esses animais já estão todos separados, marcados, identificados, é só embarcar. Vai estar muito mais descansado, a viagem, no caso dele, vai ser muito mais tranquila, né? Para quem acha que isso faz perder peso, façam as contas, façam um teste, vocês não precisam acreditar em mim. Façam um teste, leva um dia antes, faz todos os manejos, deixa identificado, devolve para o pasto ou para o confinamento, e no dia do embarque só traz e embarca. Vocês vão ver como o resultado vai ser diferente. Óbvio que o manejo tem que ser bom. Se o manejo for ruim, quanto mais vezes você levar, mais pancada esse bicho vai tomar, pior vai ser. Mas se o manejo for bom, trazer várias vezes não vai atrapalhar absolutamente nada. Então, tenha em vista a quantidade de veículos para não ter excesso ali na hora. Muitos motoristas ao mesmo tempo vão gerar bagunça, né? O pessoal não sabe muito o que fazer, se posiciona errado, vai estar posicionado no lugar errado ali, né? A condução desses animais para o curral deve ser feita com calma, sem correria, sem grito. Quando você faz desse jeito, o gado vem ao passo, ele vai estar muito mais descansado. Depois que ele entra no caminhão, ele deita menos, tá? Porque ele veio descansar. Agora, se eu venho do pasto, correndo, cachorro gritando, cachorro mordendo, gente gritando, isso vai, obviamente, gerar mais problemas para a gente, tá? O animal vai entrar no caminhão reativo, cansado, vai deitar, vai ser pisoteado, e tudo isso gera perdas e problemas de estresse, tá? Uma vez que eles estão dentro do curral, já deixo a quantidade separada que vai caber em cada caminhão,
Então, se eu tenho um caminhão de 20, já tem 20 ali separado, um caminhão de 27 tem 27 separado. Na hora que o caminhão encosta, é o de 20 ou de 27, embarco a quantidade que cabe em cada compartimento de cada vez. Tá? Então, esse é um outro problema. A maioria das fazendas, o embarcador parece que é uma estrutura supérflua. Não usa muito, não usa só de vez em quando, e o pessoal vem gastando dinheiro fazendo outras estruturas no curral ou na própria fazenda. Na hora que chega no embarcador, acabou o dinheiro, o pessoal vai lá, finca alguns paus, atravessa outros, enche de pedra e acha que está tudo certo. Sendo que, na verdade, o dinheiro só entra na propriedade depois que o boi sai. Eu preciso justamente dessa estrutura como uma das mais importantes de toda essa cadeia de produção. Quanto mais facilitado é o embarque dos animais, melhor vai ser o resultado lá na frente. Tá? Então, embarcadores abertos, tortos, com piso, caminhão atolado na saída do embarcador, que eu já vi acontecer, sem porteira, piso muito inclinado, animal que se joga, animal que pula, animal que escorrega, embarcador com vista, né? Essas tábuas de comprido, elas acabam fazendo com que os animais muito gordos batam dos dois lados e vai gerar contusão na ponta da alcatra, né, com perdas por conta daquelas duas tábuas que são colocadas ali. Então o ideal é que você tire isso, deixe liso a passagem, principalmente para esses animais mais largos, tá? Mais gordinhos. Então um bom embarcador é aquele que tem uma curvinha leve, rampa de no máximo 20 graus, a gente fala da preferência de 12 graus de inclinação, último lance em nível, piso antiderrapante, paredes completamente fechadas e porteira no final. Tá? Essa porteira no final, ela vai servir para não ter que ficar descendo porteirada no lombo do boi o tempo inteiro. Tá? Então facilita também o nosso trabalho. Aqui de novo, vídeo acelerado, os mesmos animais que estavam no caminhão naquele outro vídeo. Então é trazida a quantidade de animais que caberia dentro de cada compartimento, né, nesse caso. Então, o compartimento do meio, essa quantidade de animais. Ali eu estou conversando com o motorista justamente para explicar isso para ele, que a gente vai colocar a quantidade de animais para o compartimento. A passarela vira a parede de um lado, nesse embarcador diferente. A porteira vira a parede do outro lado, e os animais são embarcados com calma, sem correria, sem grito, usando bandeira. Você vê que os animais são bem mansos, eu estou posicionado lá dentro, e o motorista usa a porteira de correr para impedir que os animais voltem de dentro do caminhão. Então, facilitando bastante o nosso embarque. Tá? Aqui, numa outra situação, numa fazenda um pouco maior, bem maior, a mesma situação, embarcador completamente fechado, rampa suave. Neste caso, não tem nem a porteira do final, a porteira é um pouco mais para trás, ajuda bastante, mas o ideal é que ela fosse lá no final. E nesse caso também não tem o último lance em nível. Tá? O último lance em nível é para o animal poder chegar no caminhão, sentir o cheiro e no peso dele não puxar ele para trás de volta. Tá? Mas nesse caso dá para perceber que com um manejo bom a gente consegue resolver esses pequenos detalhes que estão faltando no caso desse embarcador aí. E tudo sem a utilização de bastão elétrico. Tá? A maioria dos embarques dá para fazer sem a utilização do bastão elétrico. A gente, não consigo fazer. Consegue sim, é só ter paciência, calma, dá para ver, posicionado no lugar correto, dá para fazer. Tá? Aqui mesma coisa, embarcando os animais com calma. E agora esse é o outro compartimento. Né? Então aquele vídeo anterior estava mostrando o embarque do compartimento do meio, nesse o compartimento de trás. Então, embarcou um compartimento, fecha a porteira, ajeita a carga. Embarcou outro, fecha a carga. No último, fecha a carga. E assim vai. Então cabe 5 na frente, vai 5. Cabe 9 no meio, vai 9. Cabe mais 5 aqui atrás, vai os outros 5 ou 4. Aí depende de cada dimensão de caminhão. Tá? Como condições especiais para o embarque. Bovinos que tenham chifres muito grandes, animais que tenham diferentes tamanhos, bovinos que são de lugares desconhecidos, né? Eles não se conhecem,
eu vou pegar 5 animais num retiro, mais 5 no outro, mais 7 no outro para fazer a carga. Isso vai ser um problema, né? Então a gente tem que pensar em condições especiais, ou tentar separar eles lá dentro, não misturar animais com chifre do sem chifre, bovinos muito fracos, fêmeas gestantes e bezerros, viagens em condições climáticas extremas ou viagens muito longas. Tudo isso a gente tem que pensar, às vezes, em definir espaçamentos diferentes, colocação de piso ali diferente, alguma coisa que auxilie nesse processo, tá? No geral, as rodovias brasileiras, elas têm uma condição ruim, né? Esse aqui é um levantamento da CNT de 2020 e 2021, eu não encontrei de 2022, imagino que não tenha sido feito, e mostrando que de 2020 para 2021, no geral, no Brasil, as estradas pioraram, né, de 59% para quase 62%, na condição regular a péssima. E os piores lugares para estradas foi justamente a região norte. A região centro-oeste melhorou de um ano para o outro, mas continua entre as mais altas, a região sul e a região nordeste. Tá? Então, os piores lugares para se transportar. Isso a gente está falando de estradas asfaltadas. Tá? Nas estradas não pavimentadas, a situação é muito pior do que isso. Né? E é o que normalmente o pessoal encontra nas fazendas. Né? Ele vai chegar ali na fazenda e encontrar situações que, de muitas vezes, o caminhão fica atolado na saída do embarcador. Né? Lugares onde não dá para passar numa ponte com um carro. Imagina com um caminhão carregado de boi. São situações muito comuns da gente ter no Brasil mesmo. Outra preocupação que nós temos e que a gente não tem nenhum respaldo é com relação a pontos de apoio. O Brasil tem pouquíssimos lugares credenciados para ponto de apoio, alguns no norte, outros no norte do Mato Grosso, para onde você possa desembarcar animais, deixar eles passarem a noite, reembarcar eles no outro dia. No site do Ministério da Agricultura a gente acha, mas bem pouquinhos, e nessas regiões que eu estou falando para vocês. Alguns nem são credenciados, né, e pode ser usado, mas muito pouco. Então falta ponto de apoio, falta às vezes até a consciência de que esses veículos, quando param numa sombra próximo do restaurante, tem sempre alguém que pede para tirar, porque está perto do restaurante, né, vai conferir mau cheiro ali pro pessoal que está comendo. Então é sempre uma situação conflituosa nesse sentido. Seria interessante que alguns locais fizessem estruturas para esses animais, né? Bovinos também, mas suínos são os que mais penam com isso, né? Normalmente o caminhão que carrega suíno, ele para bem distante do restaurante, na hora que o motorista vai parar para almoçar, e normalmente no sol, né? Então, também um outro problema que a gente enfrenta. Num trabalho que a gente realizou em 3 plantas frigoríficas diferentes, todas elas no Sudeste, a gente verificou que 40% dos motoristas alcançou mais de 120 km por hora em algum momento da viagem, 75% deles mais de 100 km por hora, em alguns chegou ao limite máximo de 150. Nas 3 unidades frigoríficas, algum motorista chegou a 150 km por hora. Tá? Então, com boi dentro, isso é inaceitável. O ideal era você viajar na velocidade regular, ali de no máximo 80 km por hora. A média seria perto dos 60, como realmente está ali, mas nunca passando de 100. Né? Então a gente percebe que, às vezes, essa pouca, não sei se conhecimento dos motoristas ou falta de preocupação da parte deles, que é correr demais para poder chegar logo para pegar o próximo frete. Enfim, o porquê são vários. O que nós precisamos é regulamentar isso melhor, tentar reduzir isso daí, porque isso, além de problema com os animais ali dentro, ainda é risco de acidente, né, fatal para várias pessoas que estariam envolvidas nele. Tá? Lógico que a gente sabe que quanto mais demorada uma viagem, maior é a chance de ter contusão, né,
maior o número de hematomas, consequentemente, maior o número de perda em quantidade e qualidade de carne, mas não é por isso que a gente vai correr com isso, né? O ideal é que você pegue raios de buscar animais em distâncias menores. Então, nós temos no Brasil frigoríficos distribuídos ao longo de todo o território nacional, então é importante que a distância máxima de pegar boi seja ali ao redor do frigorífico, no máximo 200 quilômetros, para a gente poder ter essa melhor distribuição, menos tempo de viagem, consequentemente menos hematomas. Tá? Viagens longas com estradas ruins tem uma tendência a causar esse tipo de contusão ali no popão, né? Esse é um exemplo de vaca, então vaca ali com um machucado no popão, ela tem um machucado nas costas também, a da esquerda. Então, viagens longas, estradas ruins, o animal vem chacoalhando ali, batendo, raspando o popão o tempo inteiro na parte de ferro do caminhão, que às vezes a gente não consegue nem pôr a mão, de tão quente que tá. Imagina o bicho viajar o tempo inteiro ali raspando. E como consequência, essa contusão ali no popão muito grande, muito grave, com perdas no lagarto do animal, fora o sofrimento que ele passou durante todo esse trajeto. Tá? Outra informação importante para vocês é de que quando eu tenho animais que chegam caídos ao frigorífico, eu tenho um aumento de 52% nas contusões de carcaça, certo? Então, isso mostra para a gente a importância que é os animais viajarem em pé durante todo o trajeto. Tá? Então, quando eles deitam, eles são pisoteados e isso acaba gerando contusões. Na hora de desembarcar os animais, mesma preocupação da saída, os veículos devem ser posicionados na sombra, né? É óbvio, tem frigoríficos que não têm essa possibilidade, mas nesses casos a minha preocupação tem que ser sempre em executar o desembarque o mais rápido possível, tá? Justamente para que esse gado não fique ali parado, lembrando que o veículo só refresca se o caminhão estiver em movimento. Se o caminhão estiver parado, aquilo vira uma panela de pressão, fezes mais amônia, mais o calor envolvido, animais desmaiando e sendo pisoteados. Então, parou na sombra, não tem acesso à sombra, desembarque o mais rápido possível. Tá? Na hora de encostar o veículo no embarcador, olhar a altura do veículo em relação ao embarcador, se não tem desnível, se não tem buraco formado justamente de tanta pancada que o caminhão acaba executando ali naquele lugar, e nenhuma estrutura que o animal possa enfiar a pata ou a cabeça. Tá? Se eu tenho o animal deitado na saída do embarcadouro, o ideal também é que ele seja levantado antes de eu abrir a porteira. Né? Então a gente pensa assim, não, vou abrir a porteira, que aí ele vai ver a luz e vai levantar. Né? Se ele demora para fazer isso, ou se ele não levanta simplesmente, os outros animais acabam passando por cima dele. Né? Ali, ó, nesse caso, ele demorou para levantar e os outros animais vão passando por cima dele. E nesse caso, ele além de estar sendo pisoteado, os animais que estão passando por cima estão batendo as costas na porteira em cima. O espaço ficou diminuído, o animal tem que saltar para poder sair e ele acaba batendo as costas em cima. Então os dois estão tendo hematomas, né, contusões. Então ali dor e sofrimento para o animal que estava deitado e ali a marca à direita, a marca do pisoteio dele, então perda quantitativa e qualitativa de carne ao mesmo tempo que eu tenho dor e sofrimento desses animais. Tá? Já falei sobre essa recomendação de não jogar porteira em cima de lombo de boi. Normalmente o pessoal faz isso para poder apartar animais que estão misturados dentro do caminhão, ou quando ele não quer que passe dois, mas aí nesse caso ele substitui um hematoma por outro e gera essa contusão no contrafilé. Nesse caso aqui, é uma situação onde o motorista está agitando os animais para sair o mais rápido possível, o vídeo está acelerado também, só para que a gente tenha uma noção. Então, na hora que ele vai lá no fundo e começa a agitar o gado na porteira, o gado sai desembestado, tenta passar dois ao mesmo tempo num vão que não cabe esses dois. Né? Então, nesse caso desse vídeo, o hematoma gerado foi na paleta, mas poderia ser aqui atrás, na ponta da alcatra, gerando essa contusão desse jeito em dois animais diferentes. Né? A mesma ideia,
não agitar os animais. Uma vez aberta a porteira, eu mostro a saída para o primeiro animal que está na frente e sigo o fluxo. Tá? Na hora que o último animal estiver saindo, eu abro a porteira do próximo. Na hora que o último animal estiver saindo, eu abro a porteira do próximo. E aí eu finalizo o desembarque dessa forma. Se eu vou lá no fundo e começo a agitar todos os animais para vir para frente correndo, fatalmente eles vão tentar sair os dois ao mesmo tempo e bater de cada lado. Tá? O piso do desembarcador é muito importante para que não tenha escorregões. Esse foi um escorregão até relativamente pequeno, mas no geral, quando você passa de uma parte onde a superfície antiderrapante é boa para uma que a superfície antiderrapante não é boa, é comum que o animal escorregue e caia de lado, né? Então ele chapa de lado e aí a tendência é que a contusão fique dessa forma mais grotesca, né? Maior, mais profunda até. Tá? Uma vez que foi realizado o desembarque, é importante que o motorista faça uma avaliação do seu próprio veículo. Né? Então foi lá, desembarcou, lavou o caminhão, ele pode verificar as condições do seu veículo e dessa forma ele também será o responsável por manter o caminhão bem arrumadinho. Tá? Uma vez que desembarcou, vá lá e faz essa verificação. No geral, os frigoríficos também fazem isso, tá? Só que eles fazem por amostragem. É importante que o motorista faça isso, porque se esse caminhão chegar com qualquer problema, buraco no assoalho, buraco na estrutura lateral, na fazenda, a fazenda tem total liberdade de simplesmente mandar voltar. Ó, não vou embarcar nesse caminhão com esse buraco no meio. Né? E aí o motorista vai ter perdido a viagem. Então é importante que ele conheça o seu próprio veículo. Tá? Como sugestões que eu dou para o processo de embarque e desembarque de uma forma geral, tenham sempre planos de contingência. Tá? Criação e criação e uso de pontos de apoio. Acompanhamento da frota, saber onde o veículo está, se ele está quebrado, se não está quebrado. Tem veículos que têm sistemas de avaliação disso via satélite. É muito melhor do que via celular. O celular em alguns pontos não pega sinal. É mais caro, mas me dá uma segurança maior. Tá? Inspeção regular dos veículos e treinamento dos motoristas boiadeiros. São coisas que ficam aí como sugestões para que a gente tenha sempre um transporte bem feito. Como exemplo, existe esse projeto aí do professor Zanella, no estado de São Paulo, onde ele trabalha em conjunto com as praças de pedágio e a Polícia Rodoviária Federal, onde essas pessoas têm treinamentos regulares para saber o que fazer, né, em caso de acidente com um veículo transportando animais. Tá? Então eles têm lá todos os equipamentos, às vezes para cercar o caminhão, para cortar a lata, para tirar, para fazer um transbordo. E isso é importante que seja de conhecimento desses profissionais, para que a gente evite situações como já ocorreram no passado, de polícia rodoviária dando tiro em boi no meio da rodovia, matando porco de qualquer jeito, suíno de qualquer jeito na rodovia, e tudo isso, obviamente, com prejuízos gigantescos para o bem-estar, além do risco de machucar pessoas que estão transitando na via. Tá? Como causa final, né, o abate emergencial ou a eutanásia desses animais no veículo boiadeiro, ela deve ocorrer sempre que eu tiver alguma situação onde o animal não possa ser retirado de lá por meios próprios. Então, se ele não anda ou se ao caminhar ele sofre ele tem sofrimento adicional, esse animal deve ser eutanasiado ali dentro do veículo. Tá? E aí, para isso, eu tenho que retirar os animais que estão no mesmo compartimento que ele. Então, se ele está no último compartimento lá do fundo, eu tiro todos os animais. Se ele está no do meio, eu vou tirar só os da ponta e os do meio. Se ele estiver aqui no final, eu tiro só esses e eu só vou desembarcar os outros animais logo após a execução da eutanásia. Tá? Como que é feito isso? Bom, o animal está impossibilitado de andar. Já foi tentado levantar ele de várias formas. Com bandeira, passando o ponto de equilíbrio dele, com utilização de bastão elétrico, e mesmo assim esse animal não levantou de forma nenhuma. Nesse caso, então imagina que essa situação que está ocorrendo ali é dentro do caminhão,
foi retirado dos animais de dentro daquele compartimento que ele está. Um técnico do frigorífico, né, um funcionário do frigorífico especializado, né, treinado para isso, vai lá, faz o abate de emergência com essa pistola de dardo cativo, faz a checagem dos sinais, né, respiração rítmica, piscar espontâneo, para saber se esse animal está consciente ou não está inconsciente, e aí sim faz a sangria dele de 3 a 5 minutos. Lembrando que a sangria, de um modo geral, ele é feita com 3 minutos com o animal pendurado, né, na nória, ali no gancho. E com ele deitado, essa sangria, obviamente, vai demorar mais tempo. Então, a sugestão que eu dou é que ela seja feita de 3 a 5 minutos, mas tendencioso para os 5, por conta dessa dificuldade da sangria ocorrer totalmente com ele deitado, tá? Então, primeiro passo, a insensibilização, primeira foto lá, checagem dos sinais, eu gosto de usar esses dois, são bem interessantes, respiração rítmica e piscar espontâneo ou reflexo ocular, é a mesma ideia, e por fim a sangria de 3 a 5 minutos. Tá? Essa é a ordem correta. Então, pessoal, todo esse manejo racional pré-abate, ele começa lá na fazenda, na escolha dos animais, leva-se para o curral, faz a separação de quem vai e quem não vai, embarque, passa pelo transporte, chegada no frigorífico, desembarque, acomodação nos currais do frigorífico, condução até o box de atordoamento, para a gente ter, além de uma carcaça de qualidade, um manejo respeitando os limites dos animais. Tá? Então é muito importante que essas etapas sejam seguidas, cada uma delas com a sua dificuldade, com a sua facilidade, mas para atingir o objetivo comum, que é ter esses animais na melhor forma possível, né, com o menor sofrimento possível. O estresse também afeta a qualidade de carne, né? Então, manejos errados, manejo de qualquer jeito, além das contusões, eu vou afetar a descaracterização de peças e também o pH. Em relação ao pH, quando eu tenho o músculo, o animal vivo, né, ele tem um pH neutro, ao redor de 7. Quando esse animal morre, existe a quebra do glicogênio, né, e esse glicogênio faz existir a produção de ácido lático. Esse ácido lático é o principal responsável, pela queda do pH. Tá? Quando eu não tenho glicogênio, seja a estresse prolongado, uso de bastão elétrico excessivo, transporte prolongado, jejum prolongado, brigas e montas devido à mistura de animais, o glicogênio é consumido antes da morte do animal. Quando ele morre, eu não tendo glicogênio no músculo, o pH para num nível mais alto. Isso gera uma carne que a gente chama de DFD, dura, seca e escura. Né? É aquela famosa sola de sapato, parece que ela já está cozida, a carne. Aí comparando as duas, né, a diferença entre a carne DFD e a carne normal. Tá? Fora as descaracterizações de peças devido a manejos realizados de forma errada. Então, uma contrafilé faltando um pedaço não vai ser vendido como contrafilé, uma picanha faltando um pedaço não vai ser vendida como picanha, certo? Então, para que tudo isso seja resolvido, todas essas questões sejam abordadas, nós temos que ter treinamento dos envolvidos, e aí tanto os das fazendas, transportadoras e fábrica, tá? Tem que ter compromisso dessas pessoas. Eu posso dar treinamento para 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, mas a responsabilidade de cada ação é dessas pessoas, não é minha. Eu passo as informações, as pessoas fazem ou não fazem de acordo com isso. Tá? Então precisa ter compromisso de todos os envolvidos. Só assim a gente vai conseguir melhorar a produção de uma forma geral, levando bem-estar para os animais, manejo racional para todo mundo, menor risco de acidentes, menor risco de machucado para os animais e maior produtividade. E afinal de contas é isso que a gente está buscando também, né? Melhorar o nosso ganho financeiro
utilizando uma ferramenta que, ao mesmo tempo, auxilia vocês no manejo do dia a dia, mas também vai melhorar a vida dos animais. Tá? Então, como efeito de treinamentos, a gente percebe que, antes do treinamento, a quantidade de pancadas que os animais tomam é muito maior do que depois do treinamento. As pessoas têm essa preocupação, né? Depois de um treinamento, sensibiliza as pessoas a ficar mais preocupadas com isso, como está manejando o gado. E, para finalizar, vocês podem consultar tudo isso que eu falei para vocês. Existem vários manuais, manual do Grupo Ético, manual nosso realizado junto com o Ministério da Agricultura. Todos eles vocês podem acessar por esse site ou por nossas redes sociais, e isso vai ajudar vocês na tomada de decisão de uma forma geral. Tá? Então, muito obrigado a todos por participar desse treinamento e espero revê-los em breve. Abraço.